computador só vence no xadrez, o principal enxadrista russo, porque os vários enxadristas russos contemplaram com suas ideias de jogadas e compuseram Isso. naquela organização. Senão não existe. Então, não existe inteligência artificial. Existe um conjugado, foi dado esse nome, quer dizer, não é nem inteligência e é muito artificial, né, o que se faz hoje. Então, eu acho assim que o ser humano é insubstituível. Eu acho que a gente tem aí um mundo inteiro ainda para usar o emocional, para usar a sensibilidade e usar tudo isso que a gente aprendeu em prol do nosso ser humano paciente, que é. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento e carreira médica do Brasil. Hoje o papo é com um médico que vive na fronteira entre a ciência, tecnologia e gestão. Alguém que dedicou a vida a entender como transformar dados em decisões e decisões em valor para os nossos pacientes. Professor por mais de 30 anos na Universidade Federal do Paraná, ex-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná e do CEMIPAR, e atual diretor de inteligência médica da 2M. Grande doutor Luiz Ribas é um dos grandes nomes quando o assunto é inovação, performance clínica e inteligência aplicada à saúde. Poucos médicos conseguem integrar o olhar clínico com a mente analítica e a visão sistêmica de quem entende profundamente o funcionamento da máquina da saúde. E, obviamente, antes da gente mergulhar nessa conversa inspiradora, já aproveita para seguir o canal, dar aquele like, compartilhar esse episódio com quem você acha que precisa encontrar um novo caminho na saúde, que a gente vai aprender muito por aqui. Fala, doutor Luiz, tudo bem? Uma boa noite e um prazer estar com você, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Que bela apresentação, a gente vai ficando feliz, é orgulhoso de estar aqui com você e essa é uma oportunidade. Falar da vida é um negócio legal, né? E com um sujeito como você, que tem uma experiência tão grande nessa história de caminhadas e curtir e entender da vida, isso é melhor ainda. Obrigado, viu, Ô, Ricardo? Ribas, isso aqui só tem um problema, que essa tua introdução, ela vai ficando tão bonita, isso quer dizer que já tem uns aniversários por trás, entendeu? Que é muito predicado para eu botar nessa introdução aqui, e eu tive aqui, obviamente, uma dificuldade de conseguir compilar tantos títulos e tantas conquistas, pô. Que é isso? Que é isso? Você sabe que essa saga começou bem cedo, né? Eu vou começar com quase com uma piada, porque na época que a gente é criança, né, perguntam muito o que você vai ser quando você crescer. Primeiro que eu não cresci muito, né, porque minha família geneticamente não cresce muito, mas eu pensava o seguinte: olha, mãe e pai, ou eu vou ser índio, literalmente, índio, ou eu vou ser médico. Isso lá nos 7 anos, 6 anos de idade, porque era lúdico aquilo, né? Índio me parecia um negócio tão bacana, né? E daí, no final das contas, acabou sobrando a segunda carreira, porque eu, brancão desse jeito, para ser índio não estava muito certo, né? Então, segui na trajetória de ser médico. E é isso Foi aí. mais fácil a decisão, né? Pois é. Não sei se a decisão foi mais fácil, mas o caminho seguramente era mais fácil, né? O índio, o índio tem sofrido um tanto nesse nosso país, meu Deus, né? Então, Você nasce aonde, Ribas? eu sou de Curitiba, no Paraná, Você nasce em nasci em Curitiba mesmo. Curitiba mesmo, uma família. Eu sou o filho mais velho de uma família de 4 irmãos, são 3 irmãos mais novos. Eu sou o único médico da família, né? Depois, agora, mais recentemente, depois eu vou contar um pouco disso, meus 2 filhos são médicos, né? Mas fui o primeiro e, por muito tempo, o único médico da família, né? Não, Então, essa foi uma. história dos teus dois filhos médicos é muito bacana. Você sabe que as últimas estatísticas falam que a grande maioria dos colegas médicos não querem que os filhos sigam a medicina, né? Então você aí tá bom, né? É bom nessa história de mudar um pouquinho essa nossa estatística negativa. Eu imagino que a gente vai voltar nesse tema daqui a pouco, né? Mas obviamente, eu tomei muito cuidado de não ter uma interferência direta, porque a gente. é, Filho é um negócio tão legal, né? Que a gente tem um cuidado enorme de ter uma interferência saudável, né?
Mas foi quase inevitável, né? E os caras, quando eles decidiram que iam fazer medicina, obviamente eu fiquei muito feliz, né? Mas depois eu vou contar um pouquinho de cada um deles, tem uma história, cada qual tem uma história legal para contar. Tá. Dentro dessa realidade aí de você e teus três irmãos, alguma dificuldade maior ou vocês conseguiram ter uma infância equilibrada? Veja, realmente não foi muito fácil, né? Nós éramos de uma família média baixa, é, morando numa região que na época era mais afastada da cidade, assim. E meu pai era um comerciário, gerente de banco, depois trabalhou como contador de uma determinada indústria de alimentos aqui em Curitiba, importante indústria. Minha mãe é uma senhora de casa, sempre trabalhou em casa, mas sempre uma vida batalhada. Ela trabalhava e eventualmente fazia costuras para fora e tinha algum trabalho que fazia em casa, mas que ajudava no orçamento domiciliar. Então foi uma vida que não foi fácil, né? E quando na sequência das coisas, né? Eu tinha irmãos mais jovens que eu, né? E daí nessa história toda houve um fato muito marcante, porque na evolução ali da saída da adolescência para a vida adulta, jovem, né? Quando eu já tinha decidido que seria médico, fui fazer meu vestibular na Universidade Federal do Paraná, onde passei a minha vida acadêmica toda. Meu pai falece no segundo ano. O cara Poxa, tinha 42 anos de idade. Inimaginável, né? 42 anos de idade. Morreu do coração, teve um infarto, depois morreu na mesa cirúrgica. E isso mudou totalmente a trajetória da vida mesmo da gente. Porque eu tinha um irmão de 15, outro de 12 e um outro menino de 8 anos de idade. E foi muito difícil. Esse momento foi muito difícil, né? A gente atravessou. A gente tinha uma organização na sociedade, na microsociedade onde nós moramos, né? Que é uma região próxima do Palácio do Governo aqui, uma região bastante boa de morar. E meus pais integraram a Igreja Católica local e os movimentos cristãos e viraram coordenadores de grupos de jovens, né? Então nós tínhamos uma casa repleta de jovens, era muito legal. Assim, os cafés da tarde eram cafés da tarde com 20 pessoas, né? E tinham uns almoços durante a semana. Era uma coisa muito bacana, porque esse momento a gente já estava numa situação mais organizada, né? Economicamente falando. Então, quando meu pai morre, aquela referência da microcomunidade também se perdeu. E as pessoas não sabiam exatamente como fazer, porque era realmente um momento. Nós estamos falando isso anos 70, né? 76, uhum. 77, 78, na verdade. E era um momento assim que o jovem não tinha tanto diálogo na sua casa, não que hoje exista tanto diálogo, hoje as coisas estão diferentes, né? Mas aqui virava um ninho de grande diálogo, de todas as coisas que faziam parte desse cenário do jovem, do adulto jovem. Foi muito pródigo isso tudo, mas quando o cara morre, quando meu pai morre, o cara, eu estou falando assim com grande carinho dele, né? Era uma pessoa muito, muito particularmente amorosa e tal. Tanto que a comunidade sofreu muito, foi um negócio muito chocante para todo mundo. E aí Mas eu e sim, você, e você mesmo nesse momento, Luiz? Como é que você, um jovem com uma carreira aí promissora, cheio de sonho, leva essa rasteira da vida? Como é que você fica nesse momento? é, eu estava no segundo ano da faculdade, né? E é muito engraçado isso, porque naquela época perguntava, e daí, o que você vai seguir? Pois eu acho que é legal cirurgia, e eu estou achando que cirurgia plástica é uma boa, se imagina, né? Depois eu vou contar para onde que eu fui. E, e daí, o que eu vi, né? Eu estava com a minha mãe, que era uma pessoa muito jovem, porque quando eu nasci, minha mãe tinha 13 anos de idade, então você pode voltar no tempo, né? Eu nasci em 60, tenho 65 anos. Então, minha mãe era uma menina, né? Uma menina que se perdeu quando o Esteio, o marido dela, e era um marido meio pai, era uma confusão assim, né? Quer dizer, quando ele morre, quando o marido morre, o pai da família morre, a família ficou bastante perdida. Meus irmãos tiveram uma dificuldade enorme com várias coisas. Um teve um problema com droga, o outro teve um problema de ir morar fora. O menino de 8 anos se degringolou da mesma forma, porque ele tinha uma parceria com meu pai muito grande. Então Você tinha foi, que foi idade, muito. Ribas?
Nesse momento eu tinha 18 para 19 anos. 18, então tua mãe tinha Tri- Mais 31. 13, né? É, 30, 32 anos, era uma menina, né? Caramba. E aí aquele negócio todo caiu, aquela tempestade, aqueles raios todos na cabeça da gente, e a gente foi sobrevivendo. E eu tinha que dar conta porque eu não sei da onde que eu achava que aquela responsabilidade era toda minha, né? E foi punk, foi punk. Daí segue a vida, né? Ah, Eu vou me esse momento aí, você vira o homem da casa? definitivamente um homem da casa. É, Poxa a referência nessas coisas todas. Quer dizer, como é que você trabalha com um garoto de 15, outro garoto de 13, um menino de 8, a mãe bastante perdida nessa história toda, né? Mas vamos lá, Deus que ajude, né? E aí seguir trabalhando, fazendo, inclusive naquele Não, momento, e uma peraí, questão. deixa eu te interromper. Você me deu essa Vamos lá. deixa, eu não vou deixar de perguntar. E qual foi a importância aí da religiosidade, da espiritualidade que vocês tinham por ter esses grupos e tudo mais nesse momento da tua vida? Foi ruim porque vocês tinham e mudou e perdeu? Ou foi positivo porque continuou, porque já tinha um equilíbrio? A sensação é meio ambígua, porque foi bom porque havia uma referência em Deus, assim, era uma referência que alguém, como protetor, quer dizer, eu não vou discutir com quem não acredita. A gente acreditava muito, né? A gente frequentava realmente a igreja, os ritos da igreja e tudo, né? E isso foi muito poderoso, eu te diria. Mas o afastamento dos amigos, assim, dessa micro-sociedade que a gente tinha, isso foi punk, isso foi difícil. Todo mundo sentiu, minha mãe sentiu muito, porque ela era uma referência com essa turma jovem toda, que vinham se aconselhar e tal. Daqui a pouco essa turma toda sumiu, porque era muito triste aquilo, né? Uma coisa, obviamente, totalmente inesperada, um falecimento durante um processo cirúrgico. Nós estamos falando isso final dos anos 70, então você fazer uma cirurgia de coronária naquela época era uma odisseia, né? Era uma odisseia. Então, eu te digo que foi assim uma coisa ambígua, né? As duas coisas. A fortaleza que se manteve, te digo, manteve a vida toda, essa fortaleza não exatamente de seguir o rito religioso, indo à missa, etc., mas a espiritualidade. Isso foi uma coisa que me reforçou muito e, na verdade, reforçou dando credibilidade para mim em relação a outras coisas, em tudo que eu fiz, né? Eu faço isso muito acreditando numa coisa mais holística, né? Que a gente tem aí uma Essa, missão a cumprir. essa maturidade de análise, Ribas, ela só veio depois com o tempo, ou você, nessa tua construção aí de carreira, quando as coisas começaram a andar, você começou a ter essa visão da importância Olha, desse tombo que você tomou? olha, eu acho que quase ninguém me perguntou, né? Então, exatamente o que você está me perguntando. Eu tive uma história, dentro dessa história do grupo de jovens e tudo, eu tive uma história, por uma questão de característica pessoal, de liderança, né? E muitas vezes eu lembro de alguns pais virem conversar comigo: olha, Uhum. fulana está com um problema assim, o que que você acha? Ainda quando eu tinha lá meus 16 anos, eu olhava para mim mesmo, né, fazia uma visão introspectiva, dizia: do que nós estamos falando, né? Quer dizer, essa turma mais velha vem conversar comigo assim, perguntando. Isso me sustentou muito, né? Isso segurou muito a onda, né? Mas tem coisas que você não está preparado, né? O dia a dia é um dia a dia difícil, né? Eu vou te contar que, a partir disso, eu fui um cara muito sortudo, né? Eu tive, pelo menos um grande amigo, assim, um grande amigo meu, é, daqui a pouco eu vou contar um pouco dessa história, que era também acadêmico de medicina, que frequentava bastante a minha casa. A família do cara era de Joinville e ele não tinha família aqui, tinha suas irmãs e não sei o quê, então a minha família virou a família dele, né? E era um grande amigo, irmão da vida mesmo. E, e isso foi dando quer dizer, aquele ombro, né, para a gente ir seguindo e, obviamente, com muita maluquice da época de menino, né? Eu até hoje ando de moto, sabe?
Então, a gente naquela época tinha a CG 125, aquela motinha da Honda, né? E estamos falando de uma época que não tinha estrada conveniente, né? Hoje é um pouco melhor daqui a Floripa, por exemplo. E nós íamos frequentemente para Floripa de moto, e lá ficávamos nos carnavais e nas festas que havia. E isso tudo foi dando um pouco de fôlego, né? Nessa vida que era uma vida doída. É, Obviamente, na sequência das coisas, à medida que eu fui ascendendo ali na academia, né, com quarto ano, quinto ano, eu pude fazer um plantão aqui, outro acolá, ganhar uma graninha, ajudar em casa, né? Isso foi um período bastante longo da vida, tendo que reforçar o orçamento domiciliar, porque as coisas eram muito difíceis, né? Mas e como é que fechava a conta? Tinha algum dinheiro que sobrou para É, pagar esses 2 anos ou era rodando Não, na pratinho? verdade, não, era chinês equilibrando o prato, né? Porque meu pai até deixou, tinha seguro de vida, né? Tinha lá um automóvel, nossa casa era casa própria, então tinha algumas coisas que equilibravam isso. Mas nós tivemos outros problemas, né? Os meus irmãos, um dos irmãos com um problema de droga, e daqui a pouco minha mãe acabou gastando parte dessa grana, se não foi quase toda, com esse tipo de coisa, né? E se tem traficante no Rio, como nós estamos vendo hoje o que está acontecendo aí, né, no Rio de Sim, Janeiro, sim, sim. a gente aqui também tinha. Então, eu te confesso que eu passei por alguma experiência que foi amadurecimento na pancada mesmo. Assim, não teve muita moleza, não, né? Mas, Aí, infelizmente, a gente precisa citar que essa não sei se é a melhor forma de amadurecimento, né? Mas a mais, talvez a mais eficiente, né? Porque ela te traz rapidamente é, para a vida real, né? não tem jeito, né? Tem bastante contestação hoje aí da psicologia moderna, mas Não tem. não, não, É, não- é, é só com A trabalho, né? vida, a vida requer que a gente, como ser humano e como profissional, seja pragmático, né? Quer dizer, você tem que tomar decisões toda hora, né? E essa vida, que foi uma vida que me provocou muito, ela me fazia tomar decisão toda hora, né? Nem sempre as mais fáceis, nem sempre as corretas, né? Mas ela me fazia tomar decisão, né? Porque e chega num momento que você já não sabe mais o que você está fazendo, né? Porque daqui a pouco os dois irmãos resolveram que iam morar fora. E você não sabe o que está acontecendo com os caras, na verdade, porque eles não são teus filhos, você não tem autonomia sobre eles. E você inicialmente Mas você vocês sofre, tinham, mas vocês tinham diálogo, Ribas? tinha um diálogo, mas veja, é um diálogo daquela época, né? Você pega um menino de 15 anos, 16 anos, um outro de 14 anos, quer dizer, você não tem muito diálogo. O cara acabou de perder o pai como eu perdi, né? Cada um Lógico. tem uma maneira de sentir aquela pancada, né? Não, É, e muito provavelmente te achava um irmão, né? Porque você também era outro menino de 18, né? claro, era irmão, né, na verdade. E, E vai obviamente ser cada um. contestado, né? Hã? E vai ser contestado, né? Muito, né? Muito contestado, porque, na verdade, como minha mãe não estava, obviamente, preparada com aquela idade que ela tinha, não tinha maturidade para aquilo, né? Você pode imaginar que quando eu nasci, depois meus irmãos também, ela era muito jovem, numa sociedade que era machista, que Sim. não, né, não tinha essa aceitação que talvez tenhamos hoje. E, porra, também, vamos falar a verdade, ter filho com 13 anos ninguém, não é para ninguém, né? É Sim, sim, difícil sim, mesmo, sim. né? Quer dizer, então, a família meio que se desestruturou e depois voltou a se juntar, e eu fui seguindo, porque aquele era meu trajeto. Eu queria ser médico, e aí Não, naquele momento. e voltando nesse ponto que isso a gente não falou, da onde surge a medicina? Por que você queria tanto ser médico? Olha, não tinha uma explicação maior, porque isso surgiu quando eu era menino, de 6, 7 anos de idade, né? Eu tinha, para mim, assim, que eu achava legal primeiro ser médico, Aham. aí depois, na escola, eu estudei em escola pública a vida toda, E a você não ser era, e você depois. era um bom aluno? Eu era, Aham. de verdade. Era mesmo, e tirava boas notas, e tinha uma referência com as professoras. Nessa história da liderança era muito legal, eu sentia já isso, porque eu acabava tendo uma referência na escola, né? As professoras
que, aliás, algumas que estão vivas ainda até hoje a gente conversa, né? E elas me fazem declarações de amor até hoje em relação Legal. àquele momento que era muito legal. Então, e aí chega num momento que é de vestibular e tudo, é óbvio, quando você numa família que é simples, que não tem antecedente de médico e tal, você diz que vai querer ser médico, a primeira coisa é receber apoio, né? E eu recebi bastante apoio para isso. E, enfim, foi uma coisa Não, assim mas que eu é vou te muito dizer. interessante isso, né, Ribas? Que você tem essa característica. Você é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa de tomada de decisão, de liderança, e a vida foi te moldando, né? Você Sem foi dúvida nenhuma. ganhando esse traquejo todo, e muitas vezes até errando, né? Tomando decisões equivocadas. Muitas muitas vezes, porque Legal. aquele ditado espanhol, né, que eu não gosto da história do diabo, mas é assim, né, que o diabo tem mais de diabo porque ele é velho do que porque ele é diabo, né? Ou Sim. seja, a pessoa, é a experiência que vai fazendo você, se você souber e tiver de olho aberto, né? Tem gente que tem cacete, toma cacete o tempo todo e não está de olho aberto para perceber, para apanhar e ver que aquele caminho vai apanhar de novo, que não precisa apanhar duas vezes, né? Então, isso tudo. E eu falei do meu amigo, né, o João Carlos Baracho, que é um geriatra espetacular aqui em Curitiba, ele foi secretário de saúde de Curitiba, e esse amigo, e nós começamos a participar na universidade, no segundo ano ainda, de projetos de extensão universitária e tal, e daqui a pouco nós fomos fazer um projeto num lugar que é muito legal aqui no Paraná, no litoral, que chama Ilha do Mel. Vamos fazer um projeto lá de avaliação de condições sanitárias, de Mas peraí, mas contaminação. aí vocês estavam mal intencionados. Vocês foram fazer um projeto por outros motivos, pô. Vocês estavam querendo arrumar farra na Ilha do Mel, né, pô? Depois, sim, você teria razão depois, mas nessa ida não, porque era um programa que tinha lá, que ia colher exame de fezes de toda a população. Isso não era bastante agradável, né? Isso tinha lá seu problema. Então você colhia as amostras de fezes e fazia com o microscópio a Aham. análise lá na Ilha do Mel mesmo. É Não uma era época. agradável, não era agradável. Não, Não- e não, É. calor, não tinha ar-condicionado, não tinha luz, era luz de gerador, a comida era muito precária, né? E nós tínhamos comunidades que a gente visitava que eram 20 quilômetros caminhando. Em alguns momentos passava com água no peito, né? Um metro e meio Ah, de água. um peregrino na essência, poxa. Lógico, exatamente isso. E é assim que a gente se sentia, na verdade, com aquela história de Ilha do Mel. E aquilo, né? Aquele projeto teve um prêmio chamado Samuel Pessoa, né, que é um grande sanitarista brasileiro, e nós participamos do prêmio e ganhamos lá uma premiação nesse Ah, prêmio, que né? Que foi muito, bacana. foi muito legal. Isso tudo colocou a gente num cenário na universidade. Aí, dentro dessa história do acolhimento, o pró-reitor de saúde comunitária, de extensão universitária, né, era um senhor chamado Guilherme Braga. Guilherme Braga era irmão, falecido agora, o professor Guilherme Braga, irmão do ex-governador do estado do Paraná, Uhum. o Ney Braga, que era um camarada da direita, assim, mas que fez um governo bacana. Eu fiz a referência da direita agora, porque daqui a pouco eu volto nesse tema. E ele, assim, tradicional, do Paraná é um lugar muito tradicional na sua essência de cultura, de relacionamentos sociais e tudo mais, né? E o doutor Guilherme Braga era um cara desse nível, assim, por ser irmão do governador e assim por diante, né? E o outro cara, chamado Borsari Neto, um cara da área da economia, também da sociedade curitibana e tal, e os caras adoraram a mim e ao meu amigo Baracho, meu irmão Baracho. Porra, e daí acolheram a gente começou a fazer parte, ganhou uma bolsa para fazer parte de programas de extensão e a vida seguiu por aí. Isso aí vocês estavam na universidade ainda. Não, alunos, segundo para terceiro ano da Meu pai já universidade. havia falecido. Já, meu pai faleceu no primeiro para o segundo ano, né? Eu Tá. já tava tocando barco sozinho ali e sobrevivendo. E, enfim, aí seguimos nessa linha, aí começamos a participar, apresentando projetos, escrevendo artigos, né? E para a Associação de Educação Médica Brasileira, participamos de inúmeros congressos, mostrando papers e tudo. E nesse momento
estou falando lá pelo quarto ano do curso de medicina, aqui são 6 anos também, né? Já tinha algum direcionamento de área nesse momento, não? Isso, eu já estava pensando em pediatria, Tá. né? Já estava pensando em pediatria. Esse meu amigo já estava pensando na clínica médica. Mas nós ali envolvidos bastante com a comunidade, né? Com trabalhos da comunidade, com atenção primária e tal. Muito bem. Mas já tinham largado as fezes. Já, já, Tá bom, tá já, bom. já. Nós já estávamos fazendo estágios lá na Ilha do Mel, mas daí talvez já mais na malandragem também, porque eu sempre Tá, fui entendi, surfista, né? entendi. Tá Eu sempre bom. fui surfista. Então, eu fazia um expediente de manhã, melhor, eu ia fazer expediente de manhã na praia, não é? De Fazendo meu. moto. Hã? De A moto moto. seguia, não, a moto seguia, né? A moto seguia. E a Ilha do Mel não cabia moto, porque não podia andar motorizado lá na Ilha do Mel, né? Mas eu dava para fazer surf, porque é dos melhores lugares do Brasil para fazer surf. Então eu ia surfar de manhã e na parte da tarde passava a tarde toda atendendo as coisas muito básicas da atenção primária, né? Porque eu já estava ali do quarto para o quinto ano da medicina, né? Então eu já sabia alguma coisa, meu amigo também sabia, então nós estávamos lá como estagiários da Secretaria de Saúde. Muito bem. E tinha um posto de saúde, sabe? Tinha uma casinha, a gente tinha um lugar para dormir e tal, tal. Muito bem. Segue o baile, a gente continua ali trabalhando, ainda com o apoio da Pró-Reitoria. A gente pegou logo no início e depois o reitor se reelegeu, então essa turma, Borsari Neto e Guilherme Braga permanecendo ali, sempre nos apadrinhando, né? Sempre nos apadrinhando. Aí chega lá próximo do quinto, sexto ano, estava decidido, nós vamos fazer residência. E isso foi uma dica do Dr. Guilherme e do Dr. Borsari, Uhum. porque eu dizia, Luiz, o que você quer fazer? Lógico que eles me acolheram, né? Um garoto com a família, com aquela história toda, acolhendo, né? E o que vocês querem? Eu quero ser professor universitário. Não, então você tem que fazer pós-graduação, você tem que fazer tua residência, teu mestrado, depois doutorado, senão você não tem jeito. Carreira universitária tem que estudar. Falei, será? Eu não queria fazer residência, eu queria já sair trabalhando, até por conta da minha realidade, né? Eu tinha que Lógico, produzir, né? lógico. Aí eu falei, bom, o senhor tem razão, o senhor tem razão. Aí eu fui e me meti a fazer o concurso. A residência naquela época era tão concorrida quanto é hoje, né? Uhum. E a pediatria, eu estou falando dos anos 80, né? Então, falando ali de 84, a pediatria do Hospital de Clínicas da Federal do Paraná era a melhor residência de pediatria que tinha na América Latina. O doutor Israel Cate, falecido, que é um cara espetacular, tinha um critério rigoroso de protocolos e tudo, então você de fato aprendia eram 2 anos de residência. E meu amigo foi fazer o concurso para a clínica médica. Os dois passamos, né? Fomos lá para. Tem umas histórias assim pitorescas, porque a residência da pediatria aqui era uma época que você fazia prova, uma prova escrita e tal. Ele passa para clínica, né? Ele passou para a clínica médica. Tá, tá, E eu tá. fiquei na residência da pediatria, né? E para você competir, eles faziam, além da prova escrita, faziam uma entrevista, né? E a entrevista, estou falando de anos 80, né? E aí na entrevista, eu sou um heterossexual sem problema nenhum, mas Uhum. absolutamente resolvido com isso, né? E não tenho nenhum problema com homossexualidade, nenhum problema. E na época a gente era muito conectado, então usava um anel de tucum preto, porque o Milton Nascimento tinha uma história com os Yanomamis, então a gente defendia as terras Yanomamis, 84, terras Yanomamis e tal, e coisa. Aí a gente tocava música também, né? Não, Esqueci. e lembrando da sua brincadeira que a escolha era medicina e ser índio, né, poxa vida? Você está entendendo? Quer dizer, eu estou tentando na minha vida manter coerência na história, né? Isso é muito importante. É lógico, coerência na história. Bem, aí eu vou para a entrevista, rapaz. Estava lá um chefe determinado, um outro cara que era o chefe da endocrinologia, falecido também hoje. E os caras fazem pergunta para cá e pergunta para lá, e porra, essa história de Ilha do Mel, e fazem umas brincadeiras. Isso para mim era muito sério, porque era um trabalho daquele que dava, né? E o cara faz. E aí, essa história que se usa anelzinho, que negócio é esse? Aquele teu amigo João Carlos é teu namorado? Eu comecei a dar risada, né? Eu comecei a dar risada, falei, não, que maluquice é essa, né? Isso aqui é um anel, daí eu, ingenuamente, eu sempre fui muito ingênuo, eu acho, sabe? Apesar de depois
a gente aprendeu algumas coisas. Eu falei, não, imagina, esse negócio aqui tem a ver com a história dos Yanomamis. Ah, que se imagina que os caras iam entender o que era Yanomami, né, naquela altura do campeonato. Então, não, e o cara é meu irmão da minha casa, o cara nem tem família aqui, a gente cuida do cara lá em casa com meus irmãos e tal, né? E aí esse cara, que é o Dr. Rômulo Sandrini, um endocrinologista brilhante, de tireoide, e ele me conhecia da Ilha do Mel. Ele me conhecia dos trabalhos que ele fazia. Olha, gente, vamos parar por aí. Eu conheço o Luiz, chamam de Luizão, né? Eu conheço o Luizão. O Luizão é um cara que está lá na Ilha do Mel trabalhando, fazendo ambulatório lá e se virando nas coisas e tal. E essa conversa que vocês estão entrando aí é totalmente furada, vamos mudar. E eu daí passei na residência, né? E foram 2 anos de residência. No primeiro ano, eu cometi um impropério de Não, mas fazer. peraí. Ah, Depois dessa entrevista, você retirou o anel, né? não, para Seja nada. sincero, hein? Olha, não vem com história pra cima de mim, não, Não. hein? Até hoje, mesmo sendo casado, o meu é de prata ainda, meu anel de prata e tudo, né? Então, que era da época, é uma prata da época. E daí, não tirei nada, eu não tinha nada com aquela confusão. Naquela época, imagina, né? Do que nós estamos falando? O cara vem fazer uma pergunta daquela, não tinha nenhum sentido, né? E eu dei risada, né, e tal, passei na prova, né? Fui lá, era um dos 14 residentes. Aliás, foi uma turma das mais maravilhosas de residência de amigos que eu criei na vida, porque era punk, assim, ó. O pessoal apertava, eram, sei lá, 16, 18 horas por dia de treinamento na residência de E pediatria. ainda dava plantão fora para fazer um dinheiro. É, até que o meu chefe descobriu e eu quase fui expulso, né? Ah, não Porque podia? não, hoje em dia o residente entra e faz o que ele quer, né? Naquela época era proibido, mas eu não podia. Como é que eu vou fazer para sobreviver, né? E Lógico. ajudar a minha família? Então tem uma cidade próxima aqui de Curitiba, próxima, 230 quilômetros, e eu de moto ainda, né? E aí eu ia fazer plantão nessa cidade, né? E fiz alguns Caramba, 200 plantões para ir, lá. 200 para voltar. 200 para ir, 200 para voltar. E eu fazia plantões lá, às vezes, na sexta-feira e voltava no domingo, porque aproveitava o tempo lá e era um plantão de clínica geral. Então, meu treinamento já era um treinamento na vida real de clínico geral também e da vida prática de médico, né? E, enfim, aí plantão para cá, e daí chegou no momento, porra, o doutor Cátia aí, se ele descobrir que você está fazendo plantão, você vai para a rua, você perde a residência. Ainda Falei, tinha esse desespero, tinha essa pressão? não, era absolutamente clara essa pressão. Se o cara descobrisse, e ele descobriu uma outra coisa, porque eu fazia a residência no primeiro ano o dia inteiro, e eu descobri que tinha um curso de saúde pública de uma universidade de São Paulo, fugiu o nome agora, e que ocorria aqui no hospital de Curitiba. E eu me Sei. matriculei, o Baracho também, meu colega também matriculou, e eu virei sanitarista. Eu fiz uma Tá. especialização em saúde pública no primeiro ano da residência. O doutor Carlos descobriu, eu fui chamado na direção do departamento, disse, olha, eu fiquei sabendo que você fez uma pós-graduação aí. Falei, sim, e eu achando que estava abafando, né? Porra, levei uma lavada daquelas e quase perdi a residência por causa daquilo também, porque disse que era dedicação exclusiva, eu não poderia ter feito. Falei, mas doutor, eu fiz uma pós-graduação em saúde pública, que para a pediatria tem tudo a ver, é uma coisa importante e tal. Enfim, aquilo passou, superou aquilo um tanto, né? E a vida seguiu ali na residência. Nesse momento, na transição do primeiro para o segundo Isso, ano, isso aí não tem casamento ainda não. não, não, tem casamento. Eu casei com a Maria Tereza, que é a mãe dos meus filhos, depois eu separei, já conto essa história. Mas eu casei na saída da residência, então não tinha Tá. casamento ainda, eu estava solteiro. Tava na vida, estava no violão, estava na Motoqueiro, surfista. surfista, violão e balada. A gente curtia muito aqui a vida, né? Fazia algumas festas em casa de arromba mesmo, era muito legal. Essa parte era bacana. E Você gosta de que tipo de moto hoje? hoje eu tenho uma Harley Davidson. Ah, você é Uma, do time da Harley, tá bom. Sutil da Harley. Aquela época eu não tinha dinheiro, daí eu tinha uma Honda, mas eu tive uma Honda bacana, cara. Eu tive uma Honda acho que era uma antiga, depois você vai procurar, o pessoal vai procurar na internet, era XR 250. Era uma moto trail grande, um motor grande, assim.
E com essa moto, o Barás tinha uma moto dessa também, e nós fizemos uma viagem de Curitiba ao Ceará, voltando por Putz, dentro, uma super Piauí, viagem, hein? super. Naquela época, eu não sabia. Se me Foram e perguntar, voltaram? Ou botaram depois na... não, fomos e voltamos em 20 dias. Fomos e voltamos em 20 dias, né? E foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Imagine, A outra coisa, e a tropa de casa nesse momento? Tava estava lá todo mundo. estável ou tava uma confusão danada? Não, uma super confusão. Essas Tá, coisas, obviamente, têm sua explicação. Provavelmente essa viagem também fazia parte de uma certa fuga, né? Porque eu tinha tá, um irmão que tinha ido para Florianópolis, o outro irmão que tinha ido para um outro lugar, o tá, menino tinha tá. ficado em casa com a minha mãe, eles estavam se batendo, mas chega num momento que você não aguenta mais toda Lógico, aquela lógico, lógico. pressão, né? Tá. Enfim, e aí tal. O que acontece nesse período? Como eu te falei, a gente sempre estava produzindo material e participando dos eventos da Sociedade Brasileira de Educação Médica. E ainda no primeiro ano da faculdade, num desses encontros, né, a gente foi lá e apresentava os temas livres e tal. Eu conheci um professor, Volney Câmara, um epidemiologista da UFRJ. Uhum. E o cara, ele era coordenador de um projeto da Fundação Kellogg, que já vai ter sentido no que eu vou contar a seguir. Então, de novo, uma coisa que eu levanto a mão para o céu sempre, a vida foi me dando oportunidade. Sempre foi trazendo oportunidade. Sempre tinha porta aberta. Foi uma coisa impressionante. Essa trajetória você vai vendo que vai acontecendo uma Mas a série de vida sempre dá oportunidade para quem trabalha e faz o bem, né, Ribas? eu acho que é isso aí, né? Mas eu não posso deixar de reconhecer que o cosmos estava conspirando favoravelmente para mim ali naquele negócio, né? Então, ok, continuamos fazendo aquilo. Eu estou chegando ao final, e o Baracho também, da residência, que eram 2 anos, né? Hoje a residência de pediatria são 3 anos. Uhum. Eu até acho muito tempo. Né? Mas eram 2 anos. Nós estamos chegando ao final. O curso de medicina no país estava passando por uma transformação. Tinha alguém que eu não vou me lembrar qual era o ministro da Educação daquela época, começou a Peraí, quando discutir. é que você está falando? Que ano é Estou isso? falando de 86, por aí. Tá, tá, tá. Temos que buscar. Eu, infelizmente, não me lembro agora quem era, mas havia um movimento da educação médica naquele momento que dizia: olha, tem que pegar essa turma de sexto ano e trabalhar com eles nos estágios em atenção primária. Isso é fundamental, formar o cara na atenção primária. Vamos lembrar que não tinha nenhuma discussão sobre médico de família, não havia nenhuma discussão. Os departamentos de saúde comunitária eram departamentos clinicamente frágeis, eles não estavam consolidados, eles falavam muito bem de epidemiologia, de sanitarismo, etc., mas não estavam consolidados clinicamente. Não sabia Não, determinar. e aí a gente está falando daquele momento de constituição de SUS, né? Exatamente, solidificação do SUS, porque nós estávamos indo ainda para 88 na Sim, Constituição. sim, sim. Né? Quer dizer, então era uma construção toda, eram ações integradas de saúde, né? Sistema único descentralizado de saúde, SUDES antes do SUS. Então a gente ia vivendo isso tudo como estagiário da prefeitura de Curitiba, como estagiário daqui, da lá, né? E ok, Oh, e chegamos bacana que você tinha feito a pós-graduação, né? Claro, eu era sanitarista, eu tinha título de sanitarista, né? Isso me dava esse perfil, né? E me dava acesso também, né? Me dava acesso. Quer dizer, eu Não, não e era só. provavelmente uma mentalidade que poucos tinham, né? Na verdade, você pode imaginar que quem que vai fazer curso de sanitarismo, né? Um dos orgulhos que eu tenho, uma companheira de curso de sanitarismo, sanitarista também, a Mariângela Galvão. Hoje ela é responsável no Ministério da Saúde, com o Adriano Massuda lá e com o nosso ministro. Ela é responsável pela parte de vigilância e imunização. Ela foi a segunda pessoa da Organização Mundial de Saúde. Que Então, legal. e ela era de Curitiba, né? E ela hoje está no Ministério da Saúde. Ela saiu da Organização Mundial de Saúde depois de, olha, ficou muito tempo, uns 15 anos, e daí agora está no Ministério. Enfim, havia lá todo um oxigênio nessa parte de saúde pública. E aí, nesse ponto, a coordenação da medicina aqui da Federal do Paraná, que era um psiquiatra maluco, né? Ele era genial, assim, o cara, ele acompanhava esses movimentos que nós fazíamos na atenção primária, as nossas publicações. Ele nos chamou a mim e ao Baracho: olha, vocês estão terminando a residência e eu sei que vocês entendem muito de extensão universitária, de aluno em campo, vocês faz 3 anos que vocês estão lidando com isso.
num projeto da Ilha do Mel. Vamos fazer o seguinte: escrevam uma proposta de atenção primária para um departamento forte, ou clínica médica ou pediatria, e tragam porque vocês vão concorrer aqui com o pessoal. Aí o pessoal da saúde comunitária também fez e tal, e, enfim, a vida nos prestigiou e nós ganhamos o projeto. Então, criamos a disciplina chamada Atenção Primária à Saúde. Não tinha código, não tinha local ainda e tal, e nós conseguimos discutir com o nosso então chefe de departamento, o doutor Assir Rashid, um cara brilhante, um reumatologista, mas aquele reumatologista que se formou, foi para o interior, passou uns 20 anos e veio de novo, veio para a universidade e virou o papa da história, sabe? Então, o meu departamento eu sou do departamento de clínica médica, né? Embora pediatra. Já conta essa história. E ele entendia bem daquilo que nós falávamos, né? Da história, da importância da atenção primária, porque ele fazia isso, né? Na vida toda dele. Enfim, Você tinha nesse momento, Ribas, a noção que essa integração desses mundos aí de atenção primária, pesquisa, tecnologia, ia ser o futuro? não, eu sabia que aquilo era o presente, que nós tínhamos que fazer aquilo naquele momento, que aquilo era importante naquele momento. Isso que você falou é muito relevante, porque na disciplina, além de colocar o aluno em unidades de saúde, né, então ele teria que fazer 6 meses do seu estágio na unidade de saúde, atendendo sob supervisão. Nós colocamos, tinha que desenvolver um projeto de pesquisa, o tal do TCC que as Uhum. pessoas fazem hoje, não existia aquilo, né? E os caras publicavam, iam para o jornal, porque a gente estava falando de AIDS, estava falando de gestação na adolescência, estava falando de um monte de tema que era fervilhante naquele momento, né? E os caras faziam tudo isso, eles aprendiam a dar aula, a gente ensinava a metodologia da pesquisa, a gente ensinava a dar aula, então era uma coisa inovadora mesmo, né? E aí, muito bem, e eu aí, obviamente, estou acabando a residência, aí casei, né? Estava empolgado, casei ali e tal, e a minha ex-esposa, uma Isso santa. isso não tem nada de Estados Unidos ainda, né? Não, os Estados Unidos vem na década de 90. Eu já vou te contar como é que eu chego nos Estados Unidos, né? Porque Ah, tá. eu Não, vai. Não, segue ah, aí. Porque é, eu tava é. querendo saber se teve algum problema com família, entendeu? Nesses Estados Unidos. Não, não, Mas vai, nenhum continua problema. aí. Nenhum problema. Eu já estava casado ali, eu não tinha, não fomos ter filho bem depois. E daí o que acontece? Eu entro primeiro, eu e o Baracho fomos contratados como médicos do Hospital de Clínicas, porque não havia disciplina de atenção primária ainda. Foi criada uma cadeira. Então eu tenho orgulho de ter sido 33 anos professor da cadeira que eu criei. Aí o que aconteceu? A gente foi médico 2 anos e houve a preparação e o concurso, né? Porque é óbvio, se entrar na carreira universitária tem que ter um concurso. E eu daí, embora tivesse criado lá junto com o Baracho, nós fizemos 2 tipos de concurso. Fizemos um concurso para professor substituto primeiro, que o departamento de clínica médica queria entender o que era aquilo, afinal de contas, né? Um pediatra com um clínico e ensinando ali medicina na comunidade, né? Tal. E passado um ano, criou-se daí a carreira definitiva. Então, eu entrei na carreira em 89, na carreira definitiva Você da fica quantos universidade. anos na universidade no total? 33 anos como professor concursado. E Mais, mais, mais os 6 de mais uns 6, faculdade, mais não, os 6 de 2 de faculdade, residência. 2 de residência e mais uns 3 que era no limbo ali, né? Médico contratado e tal, né? Então, minha vida toda Seis, foi na. 8, 11, 45 anos aí de É, universidade. isso aí, isso aí. E Pô, não tem uma medalha de 50 anos, não, pô? devia ter, né? Mas isso é outra história, eu já vou chegar lá nessa história. A saída, tudo é meio shakespeariano, sabe? É meio dramático, assim, então, tem ópera na história que eu vou contar, né? A minha saída foi um pouco mais dramática, eu já conto essa Ah. história. Aí, ok, Tá, então entramos, peraí, tá casado, tô os casado daí, projetos andam de trabalho, você é concursado, contratado, concursado daí, né? Concursado, tá? Então primeiro tem uma pediatra, estabilidade. isso, pediatra, primeiro lugar no Peraí, concurso. eu tenho que te perturbar nisso. A família continua conturbada lá con- atrás?
confusão, Tá, bastante tá confusão. bom, segue, segue. Mas daí um dos irmãos casou, deu uma estabilizada, o outro continuou solteiro, o mais jovem já não era mais tão mais jovem, mas daí já era um Não, adulto porque jovem. uma coisa que eu vejo, Ribas, é que, principalmente em núcleos, vocês tinham núcleos com alguns pilares, né? Quando esses pilares vão ficando mais solidificados, eu pensei em você com mais estabilidade, os demais normalmente acabam tendo um pouco de aonde se sustentar, né? Porque Mas quando não é você bem tem assim, uma né? instabilidade total, o caos está instaurado. É, Não é que mas o que resolve, né? acontece, mas o que acontece é que, junto dessa instabilidade emocional de todos nós na família, havia essa instabilidade econômica. Então, Sim, a sim, minha lida, né? A minha lida era para ajudar todo esse núcleo familiar, e daí não tem jeito, né? Porque você não consegue dar força para isso tudo. Então, um dos irmãos casou e foi se virar e se virou muito bem, o outro se virava de outra forma, ia trabalhar, enfim, todo mundo sofreu muito. Isso que eu posso dizer. Todo mundo sofreu muito. Minha mãe sofreu muito, assim. Era muita batalha nessa história toda, né? Então, nesse momento, eu sei que eu me isolei um pouco mais. Talvez aham. até tenha. Porque eu não dava conta. Autoproteção. E até para me defender um pouco, né? Ou melhor, até para sobreviver, né? Sim, Porque não sim. adiantava nada eu também entrar na onda, e não ia dar certo, né? Aí nós estamos falando ali de 89. Nesse momento, eu estou na segunda turma para a terceira turma de medicina. E essa turma resolve me fazer paraninfo da turma. Foi a maior honra que eu tive. Eu estava assim num momento muito difícil, né? O Baracho tinha saído, decidido que ia sair por outras questões que nós tivemos. O Baracho casou com a minha prima, inclusive, uma prima irmã minha. E, e aí essa é outra história. Nós teríamos que fazer outro podcast para contar toda essa história, eu estou vendo aqui. Mas ok. Não, e vamos contextualizar, né? A gente estava num momento conturbado no país, mas de muita esperança e expectativa, né? Claro, claro. E a gente estava acreditando totalmente nessa expectativa. Tínhamos participado das diretas já, tínhamos ido para a rua de amarelo, tínhamos. A gente tinha um grupo na época da saída do sexto ano para a residência que trabalhava clandestinamente, literalmente falando, com comunidades pobres. E Aham. porque se você começasse a falar muito sobre comunidade, você era taxado de comunista. E Uhum. isso poderia te trazer problemas na sequência. E a gente não podia ter problema na sequência, né? Já tinha problema demais para ter problema na sequência. Então, comunidades assim, a gente ia assentar tijolo com os caras naquela época. A gente já era quase formado em medicina, porque você convivia com o cara, daí você discutia questões da saúde dele, da hidratação, da higiene, do não sei o quê, aí acabava almoçando com os caras, que se fazia aquela microcomunidade funcionar. Era muito interessante isso tudo, né? E isso Isso realmente é colocar o paciente no centro do cuidado, né? definitivamente. Que tem história, né? Você não chega nesse ponto que a gente está hoje por qualquer coisa, por coincidência. Não, não tem isso, né? Aí o que acontece? Eu lá em 89, 90, eu num desses congressos da Associação Brasileira de Educação Médica, por isso que eu estou insistindo nisso, eu conheci o Volney e conheci a Fundação Kellogg dos Estados Tá. Unidos, né? Nessa de conhecer, os caras queriam entender o que era esse internato em atenção primária à saúde, que era um internato de saúde coletiva, que estava num departamento forte de medicina interna, na Federal do Paraná, que era uma universidade altamente tradicional no país. O que é isso, afinal? Vou resumir muito isso, né? Nós escrevemos um projeto, eu e o Baracho, literalmente, era a máquina de escrever, não tinha outra possibilidade, né? Escrevemos um projeto, ele foi avaliado por um escritório em Alphaville, que era o escritório da Fundação Kellogg, por um médico da Faculdade de Saúde Pública da Unicamp, o Marcos Kício. Ele era presidente da Fundação Kellogg da América Latina. Aí ele viu o projeto. Olha, nós fomos e voltamos algumas vezes, é, e tudo uma odisseia, né? Porque a gente conseguiu, numa das idas, apresentar com o secretário de Saúde de Araucária, que era onde acontecia o estágio, que é uma cidade na região metropolitana de Curitiba, que é Uhum. igual a Paulínia, né? Quer dizer, um polo petroquímico e tal, uma saúde do SUS bastante bem desenvolvida. Então, e o secretário foi conosco, nós chegamos, entregamos ao doutor Marcos, ele disse: é,
puxa, tá legal, mas precisava fazer um ajuste aqui no orçamento, né? Aí eu olhei para o Baracho, né? Não tinha grana para nada, né? Aquilo ali tinha sido na aba, né? Como se diz, na aba do secretário. E eu falei para o doutor Marcos Kiss, doutor, mas nós podemos entregar amanhã? Ele disse, vocês devem estar brincando, né? Como é que vocês vão mexer no orçamento disso aqui e entregar amanhã, né? Disse, não, isso é um problema conosco. Se o senhor disser para a gente que o senhor nos recebe amanhã de novo, nós vamos lhe entregar. Porra, tá bom. O cara meio que deu uma risadinha de lado, assim. Saímos, fomos levar o cara, o secretário, ele tinha alugado o carro. Nós não tínhamos nem cartão de crédito, cara. Aí fomos levar o cara com o carro alugado dele. Disse: Olha, eu não posso fazer nada por vocês mais que isso, mas eu deixo o carro com mais uma diária e vocês vão poder voltar lá ao escritório da Fundação Kellogg. Falei, tá bom. Falei, e agora, Baracho? Porra, nós temos quase nada de grana, não tem hotel, né? Puta, cara, vamos dormir num motel, né? Aqui na beira do Rio Pinheiros, né? Cara, daí entramos, daí os caras já, obviamente, olharam a gente meio torto, né? E aí os caras não entendendo nada quando a gente pediu uma máquina de escrever. Escuta, porra, dá um jeito, empresta a máquina de escrever. E nós passamos a noite com aquela coisa lá. Não, e eu ainda tenho que lembrar uma coisa que o pessoal da entrada do motel viu que você estava com o anel, pô. É verdade. Aí, se eles perguntassem, isso já está resolvido lá atrás na entrevista da residência, não vamos mais falar em temas superados, né? Não vamos mais falar em temas superados, né? Aí, porra, pedi uma máquina que escrevia, o gerente do motel deu risada, né? Porra, você vai fazer o quê numa cama redonda com uma máquina de escrever, né? Que sutileza né? Que sadomasoquismo é esse, afinal de contas? Né? Enfim, escrevemos a coisa do projeto de novo, inteiro, inteiro, assim, a parte do orçamento. Chegamos no dia seguinte, entregamos ao doutor Marcos Kisso, ele disse, porra, vocês estavam falando sério mesmo, hein? Doutor, nós não temos opção. Nós estamos lá no departamento, estamos tocando esse negócio, nós acreditamos muito nisso, e isso tudo. Era uma época que nós não tínhamos como levar os alunos à comunidade, porque a universidade não tinha ônibus. Então, esse projeto iria trazer. Bom, resumo dessa história, que é longa: US$ 1 milhão para a Universidade Federal do Paraná. Em 89, 90. Se imagina quanto Que era isso? US$ 1 milhão Meu naquela época. Deus do céu. Né? Então, veio aquele dinheiro, a universidade realmente fez a coisa acontecer com aquele projeto, e aquilo a gente já pensava. Aí no ano seguinte você virou reitor, né? Que nada, rapaz, que nada. Eu era um professorzinho de atenção primária que estava começando a carreira num departamento que só tinha cabeça branca, era complicado. E aí nós seguimos trabalhando, íamos de moto, o Baracho ia com a moto dele, eu ia com a minha moto, porque eram 6 unidades, né, de saúde, então você tinha que estar passando pelas unidades, fazendo supervisão. Era um negócio realmente concreto nisso aí, né? Aí Aí começa a história dos Estados Unidos, porque nós passamos a ser chamados para conferências nos Estados Unidos para falar do internato Do de atenção projeto. primária, do projeto que a Fundação Kellogg patrocinava e que a gente tinha Legal. na atenção primária colocado num departamento forte, como é que era aquilo e tal, né? Foi muito legal. Aí a minha primeira viagem aos Estados Unidos, ou aliás, a primeira viagem fora do país foi para os Estados Unidos, para Nova York. Eu não conhecia nada, eu falava muito mal inglês, ainda não falo tão bem, mas falava muito mal inglês. E chego em Nova York porque a reunião era no Novo México, em Albuquerque. Mas eu digo, já que eu vou aos Estados Unidos, eu vou passar por Nova York, né? Aham. E aí vou para Albuquerque. E assim foi. Chegamos em Albuquerque, aí a coisa virou um show, assim, porque aí eu conheci professores do mundo todo, né, principalmente da América Latina, e conheci o outro grande padrinho, foi o doutor Rolando Merino. O doutor Rolando Merino é um médico exilado do Chile, o pai dele tinha sido ministro do Salvador Allende, ministro da Saúde do Salvador Allende, e que quando começou a ditadura no Chile, eles tiveram que fugir, e ele foi para os Estados Unidos nos anos 60. E ele virou professor, junto com um outro professor argentino, ele virou professor de medicina comunitária internacional, e tinha um projeto de fellow lá. E eu, na verdade, acabei fazendo 2 pós-graduações lá, uma de poluição do ar e intoxicação por agroquímico, poluição do ar e asma, e a outra é intoxicação por agroquímico nas comunidades de araucária, porque as escolas primárias eles aspergiam
o agrotóxico e contaminavam a pele das crianças e tal. Só que nisso, aí que entra a história dos Estados Unidos, foi a década de 90 toda, indo e voltando daqui para os Estados Unidos, né, passando períodos não tão longos, 60 dias e tal, mas cumprindo os dois fellows, que tinha uma pesquisa a ser entregue no final, mas aprendendo gestão do sistema de saúde. Managed care, toda aquela pilha da coisa, né, que eu aprendi lá no Monte Sinai, e isso foi no Monte Sinai, em Nova York, na CUNY, que é City University of New York. E lá eu ficava. Mas essa jornada toda era muito espanhol ou era muito inglês? Não, eu falei muito mais espanhol. E falava inglês em reuniões clássicas do departamento, em apresentações que havia e tal, né? Os Então, coordenadores, os seus chefes falavam espanhol. os meus chefes falavam espanhol. Os dois, o chileno e o argentino, né? E Mas você eram. já falava espanhol, Ribas? Não, eu aprendi a falar espanhol assim. Lá. Para mim foi uma coisa. Isso eu não sei explicar, sabe? Porque o inglês eu tenho já dificuldade, agora o espanhol é como se fosse a coisa natural, assim. Eu vou pegando os verbos e tal, e, enfim, acaba sendo uma coisa natural. E Não, assim eu já foi. vi você falando, você fala espanhol muito bem, pô. Obrigado, obrigado. Na verdade, falo mesmo, mas nunca estudei espanhol. Nunca peguei um livro para estudar espanhol. E você não ficou em nenhum país da América Latina morando? Não, não. Eu visitei Achei que todos você os tivesse países. ficado em algum local. Não, eu visitei todos os países, porque os projetos da Fundação Kellogg aconteciam, né, em todos os países, e aprendi muito, assim, porque os países da América Latina nos anos 90 tinha muita questão de esquerda e direita, tinha Uhum. muita questão de que aí, perseguição e o cara não podia ser de esquerda porque era preso. Mas a Fundação Kellogg te dava uma credencial para você estar em qualquer lugar, independente da ideologia? Não, nesse Não. sentido, não dava credencial nenhuma, era uma coisa mais per si Ah, mesmo, mas te né? Quer abria dizer, a porta, não abria? não tenha dúvida. Por exemplo, eu fui eu estive com projetos da Fundação Kellogg, em conferências, na Guatemala, na Nicarágua, que eram, naquela época, de esquerda, ou melhor, transição de esquerda para a direita, e a direita perseguindo a turma. Então, eu tinha professor amigo mesmo, que sumiu, simplesmente sumiu. E você não podia falar nada a respeito daquilo, porque, obviamente, a E Fundação. esse momento, Ribas, que você conecta com a gestão mesmo, ou ainda mais Definitivamente. para frente? Não, nos anos 90 eu comecei a aprender Managed Care. Eu via no o Monte Sinai, obviamente, com os clássicos professores de qualquer disciplina que a gente estudava nos livros, eles tinham seus consultórios ao redor do Monte Sinai e faziam atenção primária, capitation, faziam tudo aquilo que a gente aprende em Managed Care, essa turma fazia lá. Então eu ia para o Brooklyn aprender como é que se fazia atenção primária e capitation. Aí eu ia para o outro ambulatório, que era do lado do Central Park, ali, que os caras faziam Pô, que atenção experiência legal que secundária. você teve, Ribas. Muito legal, mas muito. Foi uma chance. Aquilo que eu te falei, as portas iam se abrindo, assim, né? Porque eu defendi as duas teses lá dessa história da asma da intoxicação por agroquímico. Isso também me fez viajar bastante, né? Porque, por exemplo, eu fui apresentar essa do agroquímico em Havana. E lá em Havana eu coordenei uma mesa num congresso lá em Havana Aham. e conheci uma porção de gente. Então isso foi me fazendo um network realmente muito importante e eu fui aprendendo a vida, né? Fui conversando com as pessoas e convivendo e tal. E esse pessoal, o doutor Rolando Merino, e o Samuel Bosch foram verdadeiros pais assim para mim, né? O Samuel Bosch era um argentino típico assim daquele cara que usa pin na gravata e tal, né? E o doutor Rolando Merino era um camarada mais paisão, assim, mais um chileno figura, mais entendiam tudo de gestão de sistemas de saúde. Então aí eu aprendi. Já estamos chegando aí nesse momento, 92 e 94, eu tenho meus filhos. 92 nasce o Gabriel e 94 Ah. nasce o Felipe, né? E aí segue o baile, eu continuo viajando, daí também participei por conta de que eu aí virei médico, eu fui dedicação exclusiva na Federal no início da minha carreira. Aí parte da dificuldade econômica também. E fui dedicação exclusiva por uns 4 ou 5 anos depois, passei a ser 20 Consultório, horas. não. Hã? Consultório, não. Consultor fiz muito pouco.
Fiz muito Ah, pouco consultório. Eu nunca fui um bom cobrador médico, assim. Eu isso não dava certo na minha carreira. Participava de alguns ambulatórios e tal, mas a minha carreira de medicina, de exercício médico, foi com aluno mesmo, né? Eu uhum. fazia praticamente todos os dias o meu atendimento com os alunos e orientava isso. E aí, ok, Gabriel nasce em 92, o Felipe nasce em 94, eu daí passo 45 dias na Índia, representando uma missão, havia 4 ou 5 elementos do Paraná que foram representar uma missão na Índia, e eu fui conhecer o sistema de saúde da Índia, fiquei 45 dias. Eu não aguentava mais, não tinha nem comunicação, era um inferno. E eu não estava preparado espiritualmente para aquilo. Então, para Imagina. eles, né, com todo o respeito que hoje eu tenho, tudo é Deus, a gente é Deus na casa do cara, aquilo não dei conta, Sim, aquilo sim, para sim. mim foi complicado, foi complexo. Aí voltei, anos 2000, eu trabalhei na Secretaria de Saúde de Araucária, fui diretor-geral. Eu tive cargos assim, sabe, de vice-secretário de saúde de uma ou outra cidade, por conta de todo o currículo que a gente foi apresentando. Então, tive essa possibilidade de trabalhar com gestão de sistemas mesmo de saúde, né? Aí eu também aprendi bastante. E aí, em 2000, posso passar para 2005 já, né? Então, Pode, lógico, poxa. o Você é o secretário de dono da Saúde do história, Estado. poxa. Oi? Você é o dono da história, pô. Ah, é verdade, agora que me toquei disso. Então vamos lá. O secretário de Saúde do Estado do Paraná, um colega de turma, né? Ele não tinha se tocado, ele não sabia, era um colega, assim, né? E me chama para a secretaria. E eu fui para a Secretaria de Saúde do Estado, ser assessor do secretário, e aí eu faço a presidência por 2 anos do Centro de Medicamentos do Paraná. Eu faço a gestão disso, entendo toda a polêmica, né, do medicamento no setor público, no SUS, a judicialização, como é que se vivia disso. E Eu aí, tem passei. solução? Dá para fazer? Dá, eu acredito que dá. Hoje você não, graças a Deus, você não inventa mais nada praticamente na questão de diagnóstico e terapêutica, né? Então, as coisas mais sofisticadas, que são as mais caras e tudo, se você organizar o diagnóstico, a terapêutica e a avaliação posterior, né, de qualidade assistencial, eu acho que tem solução, sim. Uma coisa muito interessante que eu lembro que eu falei muito com o Denizar Ribas Sim, quando eu gravei com ele, que era a briga que ele teve na época que ele estava no ministério de tentar gerar compra compartilhada, sim. gerar meio que uma conversa com os laboratórios para fazer preço diferenciado para conseguir ter uma entrada maior, né? E acaba que é difícil de fazer isso, né? Os países É, europeus acabam conseguem fazer com muito mais força e a gente ainda engatinha um pouco nisso. mas engatinha por uma coisa óbvia que é o interesse econômico, né? Quer dizer, É, no momento que a coisa começa a migrar e não tem mais dinheiro disponível, o sistema se adapta, né? E nós vamos chegar um pouco nisso, porque aí na sequência da história, eu fiquei lá 2 ou 3 anos no Centro de Medicamentos do Paraná, de novo, aprendi gestão dessa parte de medicamentos, aquisição de medicamentos, tudo, etc. Aí eu comecei a frequentar o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tequipar. uhum. Por quê? Porque naquela época o A temporão. primeiro você fica no semipar, depois você vai para É, tecnologia. Tá. primeiro o Semepar, entendido dos medicamentos, essa dificuldade toda de aquisição e tal. E aí o Temporão, que tinha sido ministro no primeiro governo do Lula, depois Uhum, um pouco no segundo governo, o Temporão começa a falar dessa história do complexo industrial da saúde. E você uhum. não devia apenas comprar os medicamentos, você devia fazer um pacto com quem tem a patente daquele medicamento, tentar fazer a transferência da tecnologia e quem recebe um instituto público brasileiro, quando recebe essa tecnologia, ele tem a obrigação de fazer um pipeline de desenvolvimento, e aí aquele ente privado que te cedeu a patente, ele não tem que participar da licitação, ele vende direto para o Sistema Único de Saúde. Ou seja, é um ganha-ganha daquele, uma ideia absolutamente genial. E eu aprendendo isso, né, ali 2005, 2006 e tal, aí eu vou para o Tecpar, viro o primeiro assessor da diretoria industrial e depois eu viro presidente do Tecpar. Passei um ano como presidente do Tecpar e lá eu fiz a primeira ação do Tecpar de transferência de tecnologia da vacina antirrábica animal. O Tecpar, nos anos 60, criou a vacina antirrábica animal para o país, para o Brasil.
e passou todo esse período, todas essas décadas, sem evoluir muito. Era uma tecnologia que era dita, o nome é Mas isso ruim. aí, você estava nesse momento? Não, não. Isso quando foi criado, anos 60. Ah, 60, tá, tá. 60. Aí vem aquela tecnologia que era dita suja depois, que era de cérebro de camundongo, injetava-se o vírus, etc. E aí chega os anos 2000, o Ministério começa a dizer, olha, não vai rolar, vocês têm que pegar uma tecnologia, uma biotecnologia, uma coisa mais limpa, geneticamente diferente, ecologicamente correta. E eu chego ali, 2008 mais ou menos, já com essa ideia do transferência de tecnologia. Então, eu consigo, nesse momento ali, 2009, 2010, que eu fiquei no Tecpar, fazer a transferência de tecnologia de uma empresa de São Paulo, que tinha tradição de 50 anos trabalhando com vacinas, porque você sabe, a gente vacina o animal, porque se transmitir febre, raiva para o ser humano é mortal quase em todos os casos, né? Hoje já tem o desenvolvimento da vacina humana, mas o ideal é vacinar os bichinhos primeiro. Uhum. E a gente fez a transferência de tecnologia, foi um ganha-ganha. A empresa passou de 700 mil doses a vender 35 milhões de doses no país, e o Tecpar passou a ter como um produto seu. Então, eu entreguei no final da minha gestão um frasquinho com o nome Tecpar na vacina antirrábica animal. Então, eu aprendi muito essa parte da transferência. Por isso que eu digo que tem solução. Né? Um país do tamanho do Brasil, com o SUS organizado, você tem solução para essa questão de tecnologia e da parte de medicamentos. Né? Segue o baile, eu continuo professor lá no departamento, mas aí houve, isso já vem. Eu só sei aqui, resumindo, que até agora tudo que você botou a mão virou ouro, né? Eu agora já estou pensando já em te trazer para um conselheiro do Fala Doutores para ver se o negócio aqui deslancha de vez, poxa vida. É que daí é moleza, né? O negócio aqui já está deslanchado. Se quiser me chamar, eu só vou dar risada depois, né? Mas eu vou te contar, parece brincadeira, mas é muito trabalho. É acreditar. O negócio do Tecpar, velho. Eu chamei, obviamente, um ente público, né? A gestão público-privada, mas ele é um ente público, o Instituto de Tecnologia do Paraná. E eu tinha meu corpo de advogados e tudo, né? E eu chamo o advogado e disse, não, isso não dá para fazer. E eu fui lidando e fui brigando e fui lidando, fui brigando. Aí eu falei, escuta, é o seguinte, você me escreva, por favor, em algum papel, tem ilegalidade aqui? Não, ilegalidade não tem, doutor. Mas a gente não tem jurisprudência. Não, não, isso eu não quero saber. Quero saber se tem ilegalidade. Se não tem ilegalidade, nós vamos fazer. Então, daí eu vou pedir para o senhor se resignar ao seu papel, que eu vou lhe chamar quando for conveniente, e aí eu construí isso com quem eu tinha ali ao meu lado, dos advogados, obviamente, os advogados da própria empresa, tal. Foi um processo absolutamente liso. Eu tenho um orgulho enorme desse negócio, mas foram 8, 9 meses de um trabalho insano, inacreditável, toda a estratégia utilizada para você trazer um projeto dessa natureza e colocar em pé. É uma maluquice, né? Eu fui muito maluco nas coisas que eu. Não, mas Que eu... peraí, não, aí eu tenho que te perguntar uma coisa peculiar aqui. Dentro de toda essa sua maluquice profissional, seu casamento foi para água aí, né? Ah, bem, isso aí já foi ainda lá nos anos 90, né? Porque, Porque de do jeito que novo, você trabalha, poxa vida. é, e a coisa, imagina, fui passar 60, não era 45, 60 dias na Índia. Isso não tinha comunicação, e a coisa começou a atrapalhar e tal. E eu como esporte, eu tinha escolhido a corrida, né? Então, e a minha mulher não gostava muito da história da corrida, e também tinha umas coisas desse sentido, mas ela é uma pessoa excepcional, mãe dos meus filhos, inclusive. E eu daí, chegou no momento, eu falei, olha, deu para a bola, não vai dar certo isso aí. E era assim, e foi muito decisivo, porque em 2 ou 3 dias eu realmente saí de casa. Eu não vou te dizer que não custou, isso aí custou muito, né? Porque os meus filhos eram o meu esteio, assim, sempre foram a minha referência, né? E eu não queria que os caras sofressem de jeito nenhum, até por conta da minha família, que tinha passado por uma desestruturação obrigatória com o falecimento do meu pai.
e eu sabia quanto aquilo custava, né, emocionalmente. Então, isso foi um super cuidado. Eu depois, obviamente, os primeiros momentos foram difíceis, mas depois eu com a Maria Tereza nos entendemos muito bem para que os meninos fossem a prioridade da nossa vida e a gente Legal. conseguisse, cada um seguisse seu caminho, né? E eu depois conheci uma pessoa que é a minha atual esposa, nós já estamos casados há quase 30 anos, vamos fazer agora em novembro 29 Pô, que anos legal, de parabéns. casados, e ela não quis ter filho, né? E ela assumiu os meninos também, né, como uma mãe, tem o nome madraça, é um negócio tão feio, né? É uma mãe ali que auxiliou na transformação dos meninos em homens, né? E foi muito legal. Assim, um deles tinha 2 para 3 anos, o outro tinha 4 para 5 aninhos. Então era um período realmente difícil, né? Então aí está a história do casamento que se desfez lá, mas está tudo harmoniosamente. Passamos os natais juntos, os aniversários juntos, todo mundo. A Maria Tereza com o marido dela atual, eu com a Vivi, com as famílias, tá tudo 10 nessa Ah, parte. e aí eu preciso conectar aqui você e num outro ponto, que é como é que esses projetos todos que você está relatando, que visivelmente você tem uma paixão e um orgulho danado de ter participado, de ter modelado, eles moldaram aí a tua visão sobre dado clínico, interoperabilidade e o tão famoso valor em saúde que nos conecta. Então, né? Desde que eu comecei a carreira como professor, eu punha na minha cabeça a história da pesquisa, da necessidade da pesquisa e, sobretudo, a pesquisa da vida real. Então, eu punha meu time lá dos alunos nessa história da vida real, né? Então, eles iam pesquisar tudo que tinha a ver, mas no dia a dia. Eu não estava muito interessado se o P era significativo ou não. Eu estava interessado em trazer aquela realidade e aí, a partir daquilo, tentar uma transformação naquela discussão toda. Então, isso foi um ponto, quer dizer, por isso eu gosto tanto de dado, né? E eu tenho, que é a história do. Eu só acredito em Deus, do resto todo eu preciso de dados, de informação, né, que está na nota lá. E isso tudo, eu levava muito isso a sério, né? Então, a questão do dado está aí. Minha vida foi toda envolvida com essa história de dado, com pesquisa clínica e com pesquisa, né, de forma geral. Quando eu estou no Tecpar, esse meu grande amigo, Dr. César Abicalaf, hoje CEO da 2IM, ele está na Inglaterra fazendo sua pós-graduação em economia da saúde. Eu, inclusive, quando na Secretaria de Saúde, com o secretário, nós estivemos visitando York, estivemos visitando o Dr. César lá em York, e daí o cara volta, né? Eu já conheci o César há algum tempo, eu falei, olha, tem que incubar essa empresa no Tecpar. Tecpar tem uma incubadora, e eu te digo assim, eu incubei, porque eu tinha um diretor que fez um corpo mole danado, sabe? Não, professor, presidente, a gente não tem data. Falei, olha, eu estou dizendo para você, faça isso semana que vem. Bom, e o cara enrolou, eu falei, sabe do negócio? É, então você marca para terça-feira, sei lá, que dia vai ter. Não, pode sim, porque o presidente vai presidir a comissão de avaliação, vai ter avaliação formal, tal, e eu vou presidir a comissão e está decidido. Não, mas então eu faço. Não, agora você não vai fazer mais nada, quem vai fazer agora sou eu. E fui lá e o César incubou, e eu comecei a entender a história da avaliação de saúde nesse sentido, né? Ele tinha um GPS que era o P4P, né? Era uma coisa de pagamento por performance e Uhum, tal. uhum, uhum. E aí ele passa esse tempo lá e eu continuo seguindo o César nas suas ações. Nós tentamos uma transferência de tecnologia aos modos do Complexo Industrial da Saúde para o Hospital de Clínicas, né? E aí vem Eu a sabia saída, disso, que legal. né? E aí vem a história da minha saída da universidade. E o diretor era um camarada que me conhecia, tinha sido meu aluno, o diretor, lá no início dos anos 90, o diretor-geral do Hospital de Clínicas, o cara cabeça boa, um uruguaio, genial, e todo o time estava envolvido, e a gente foi 2 anos, 2 para 3 anos, foi investido 3 milhões de reais pela universidade, e nós estávamos com a MV para pôr o prontuário eletrônico no Hospital de Uhum. Clínicas, com a 2M para fazer a avaliação de performance e com o que era a conexão digital do PACS, que Tá. fazia raio-x, toda a parte de imagem que o hospital não tinha. Então, nós já tínhamos evoluído muito, tanto que a parte de imagem já estava instalada, a parte do prontuário estava em vias, mas tinha um problema logístico enorme na universidade, não tinha computadores nos ambulatórios, era uma coisa impressionante.
Mas a coisa estava evoluindo muito bem, porque isso seria de posse da universidade. Então, era Perfeito. uma transferência de tecnologia, a marca, a trademark seria o FPR, reitoria, o reitor apoiando totalmente, e nós passaríamos a vender, no terceiro projeto que nós vendêssemos para outros hospitais, já estava tudo pago e o resto era apropriação de recursos para os fundos da universidade. Uhum, Era uma uhum. coisa, um negócio genial. Ok, muda a reitoria e muda a direção do Hospital de Clínicas. E aí transforma o hospital, eu não sei te dizer exatamente o que transformou, porque aqui parece que não pode falar palavrão, né? Então, transformou numa droga tão grande, sabe, que eu decidi que eu ia embora. Falei, não, não, eu não passei minha vida toda aqui para Acabar dessa forma, né? acabar dessa forma. Né? Quer dizer, esse desprestígio, enterrou dinheiro público, enterrou um projeto, porque a mulher simplesmente achou que não devia fazer, porque ela não gostava do diretor anterior e que aquilo não tinha nada que ver e tal, enfim. Ok. E aí eu fui, e no final das contas, eu sempre tenho anjos da guarda, sabe? É impressionante. E eu fui para a pró-reitoria discutir, e eu precisava ter 35 anos, eu tinha 33 anos de professor, fiz todas as contas que podia fazer, porque eu trabalhei desde os 15 anos de idade, e a coisa não fechava, não dava certo. Eu falei, sabe o negócio, vou embora. Cancelo. Aí tinha uma menina, rapaz, uma estagiária. Eu disse, professor, o senhor teve aqui o ano passado a gente conversou, eu vi aqui para o senhor pode aposentar com 25 anos. Vai perder aí uns anos, mas vai fazer o que? Eu falei, então, manda bala nisso aí. Essa foi a minha saída gloriosa da universidade. E nesse momento, eu não tinha aceitado ainda do César Abicalaf o convite para ser diretor médico da 2M, né? Eu tinha trabalhado de consultor em várias circunstâncias, fui consultor do BNDES, fui consultor do BRDE para projetos, né? Então, aí eu aprendi a fazer projeto, eu aprendi a organizar cronograma, esse negócio todo, né? E aí entro e está o GPS na 2M. Eu viro o diretor médico da 2M, uma estrutura que não estava totalmente concluída, na verdade estava bem começando. Tinha lá um estatístico, que é um menino hoje, que é meu braço direito, um menino genial, o Ângelo. E a gente começou a discutir, e Porter, e Teisenberg, e Kaplan, e não sei o quê. Eu digo, porra, eu não posso acreditar. Depois de mais de 30 anos, professor, ensinando que, olha, para você ter tal resultado, você tem que cumprir essa estratégia de marco assistencial, aí você vai ter um maior sucesso no resultado. É importante a experiência do paciente. Porra, vamos construir uma equação. E nós construímos lá, junto com o César, o score de valor em saúde, né? Que foi a equação que hoje é a equação que rege, basicamente. Então, a gente tem alguns clientes ainda que estão com o GPS, mas nós estamos fundamentalmente trabalhando com o score de valor Migrando. em saúde, né? E trabalhando num sentido da discussão da qualidade, nos domínios da qualidade que ali estão, né? A estrutura da formação do médico, o processo assistencial, os resultados e a experiência do paciente, em contrapartida isso vale 70% e o custeio vale 30%. Então a gente distribui. Então é multicritério, ponderado e tal. Ok, isso já. Né? Aí o César cria o Ibraves, né? Eu sou conselheiro do Ibraves, você é conselheiro também do Ibraves, eu acho, né? Então, a gente acredita nessa história do valor em saúde, né? Que isso pode transformar de fato, né? Nessa confusão toda, eu e o Ângelo, a gente cria o César sempre provocando, poxa, tá bom o score de valorização, mas vamos tentar ver uma outra coisa para os hospitais, porque tem o DRG e tal, e nós criamos, inicialmente chamamos de ISO, mas não deu, né, porque a gente queria justamente fazer o sonoro do ISO, Uhum. ISO não sei o que, ISO, mas não deu certo, o nome daí virou IES, que é o Índice de Eficiência e Sustentabilidade dos Hospitais. Então, a gente, por uma metodologia matemática e estatística que chama TRI, terapia de resposta ao item, que é o que se usa no Enem, quer dizer, como é que eles elegem Sim, sim, sim. determinadas perguntas, né? E nós, como é que eu vou eleger? Porque tudo que você vai avaliar em saúde, o melhor que seja avaliado multicritério, né? Como é que eu avalio um hospital multicritério e elejo os indicadores? E nós trabalhamos com uma base enorme, a 2M tem uma base enorme, né, de dados hospitalares, e nós chegamos à conclusão que óbitos no hospital, reinternação, faturamento, alta com horário determinado e alta segundo o DRG, isso criava um índice, que é o IES. E esse índice ele traz percentualmente em cada um dos indicadores, e os indicadores combinados, 0 a 100%.
Quando você vai analisar alta com horário determinado e alta cumprindo o DRG, se o cara não dá alta com horário determinado, ele perde um dia de internação. Se o cara perde, a insuficiência coronariana devia ser 3 dias, ele fica 5, ele perde 2 dias de internação. E nós fazemos um cálculo no hospital, analisando mortalidade, analisando reinternação, e entregamos para o cara mecanismos de mexer na gestão prontamente, que vai trazer qualidade assistencial, mas vai trazer grana, vai trazer mais dinheiro para dentro do cofre com gestão do processo assistencial. Né? Então, esse foi um outro produto que está em vias de um outro projeto que já está aplicado em alguns hospitais e agora Eu está não em vias de conhecia esse publicação. índice, não. Pô, que legal. Ele não está publicado ainda, nós estamos publicando agora, mas já está em utilização em alguns Pô, hospitais. legal. Agora, nós acabamos de voltar de Campo Grande, eles estão discutindo essa implantação. É bem legal, é simples, porque você não tem hoje, a 2M tem uma ferramenta que trabalha traduzindo o DRG, ele faz uma peneirada lá, mesmo que não tenha DRG no hospital, não importa qual DRG tem, é o mesmo que não tenha DRG, nós conseguimos traduzir, e nós usamos dados que não tem que procurar nos alfarrábios do hospital. Você já tem esse dado do DRG, da alta com horário determinado, a mortalidade, o óbito que ocorreu, e a reinternação e o faturamento. Então, uma coisa simples. Então, o que nós estamos aprendendo cada vez, todo dia a gente aprende, que você precisa ser simples na avaliação do sistema de saúde. Você precisa trazer dados que você possa traduzir ao teu interlocutor de uma maneira muito simples. Nas Unimedes, por exemplo, nós estamos focando muito, mas quase que totalmente, no custo de utilização. Porque nós não temos, por exemplo, com os cooperados, acesso aos consultórios do médico. Mas a gente tem no que aconteceu no custo de utilização. Então, o custo tem, obviamente, 30% nessa fórmula, mas toda a utilização dela traz para a gente um perfil de atendimento, né? E também a outra coisa que nós criamos lá junto com o César são a avaliação das linhas de cuidado, né? Quer Uhum. dizer, então, se eu tenho marcos assistenciais claros a serem avaliados no câncer de mama, no câncer de pulmão, no diabetes, quer dizer, a doença quanto mais prevalente mais complexa é na sua avaliação, e ela vai ser também mais custosa, nós temos que ter marcos assistenciais muito bem determinados para que a gente avalie no final quanto que o score de valor de saúde trouxe e por que foi mais baixo, por que foi mais alto, e o que nós deveríamos fazer, onde trabalhar, e isso nós temos os indicadores, que hoje populam os vários domínios da qualidade e o domínio de custeio. Né? Então, é toda uma construção que houve desde a época lá do início da carreira, né? Da gestão das ideias, da gestão, né? de você trazer a atenção primária, que é o meu coração, eu adoro a atenção primária, né? Embora, falando um pouquinho agora, acho que nós estamos quase indo para o final, não quero te atrapalhar aí, mas Não, nós já. não, me diz uma coisa. Deixa eu pegar toda essa tua experiência aqui para saber tua opinião nesse tempo aí que a gente está de só fala-se de inteligência artificial. O que que ainda é insubstituível na inteligência humana do médico? O que que você acha que a gente não vai ser substituído? Nós não seremos substituídos na nossa inteligência. Ponto. A falácia está em que a inteligência artificial vai superar. Agora, no final de semana, houve um programa sobre isso, e o Pondé, que é um filósofo que fala bastante aí e tal, ele estava comentando, e ele falou uma coisa que eu repeti, inclusive repeti em casa no final de semana. A, a inteligência artificial só serve para quem sabe do que está falando. Uhum. Você não sabe exatamente o que você está falando, ela te engana. Ela te traz informações que não são verdadeiras. Ela não te traz crítica. Então, a inteligência artificial organizada, quando você domina o tema, ela te traz outros autores e outras referências e você consegue ter crítica em relação àquilo que você pensa. Se você for usar principalmente números, né, e pedir para ela te trazer alguns números, é assustador, como há um problema de informação equivocada, para usar de eufemismo, né? Então, Uhum. para não dizer que passa qualquer coisa. Então, eu acho que o computador só vence no xadrez, o principal enxadrista russo, porque os vários enxadristas russos contemplaram com suas ideias de jogadas e compuseram Isso. naquela organização. Senão não existe. Então, não existe inteligência artificial.
existe um conjugado, foi dado esse nome, quer dizer, não é nem inteligência e é muito artificial, né, o que se faz hoje. Então, eu acho assim que o ser humano é insubstituível. Eu acho que a gente tem aí um mundo inteiro ainda para usar o emocional, para usar a sensibilidade e usar tudo isso que a gente aprendeu em prol do nosso ser humano paciente, que é o nosso objeto mais importante, né? E olhando para trás, nessa sua jornada aí gigantesca e super útil para a gente modelar o que você faria de alguma forma diferente, sabendo que todos os erros e os acertos te trouxeram a ser quem você é hoje. Mas o que você olha para trás dentro da tua trajetória e fala, putz, aquilo ali eu deveria ter feito de outra forma? Olha, eu primeiro humildemente recebo esses elogios que você está me fazendo, né? E elogio de amigo não presta, né? Porque, né, mas tem muito valor vindo de você que trabalha, que ouve muito médico e tal. Segundo, quando eu olho para os meus dois filhos, um deles é oncologista pediátrico, fez na USP e hoje é oncologista aí em São Paulo, e cada vez que ele mostra um pacientinho dele, a gente se emociona até, né? Porque é uma batalha. E olho para o Gabriel, que é ortopedista pediátrico, que trabalha com atletas especiais na paramaratona, ele classifica os atletas. Eu só posso concluir que eu não fiz muita coisa errada, não, sabe? E eu não ia corrigir praticamente nada. Talvez amar um pouco mais, dar um pouco mais de atenção, mas isso ainda tem um pouco de tempo, né? E a minha companheira Vivi, aliás, companheira de maratona, viu? Eu não te contei, eu também fui maratonista na minha vida. Fizemos mais de 20 maratonas aí Juntos? juntos, juntos. E Que algumas isso? e algumas maratonas bacanas fora. Fizemos Nova York, fizemos. E a última foi Nice para Cannes. Isso daí vai ficar um papo para um outro dia, porque daí eu tinha que contar o que aconteceu, que eu parei de correr maratona, daí é muita confusão, né? Então, mas eu estou sempre, olha, realmente, o meu caminho foi muito abençoado, sabe? Eu Não, acho e que a pergunta fatídica do Fala Doutores. O que é o sucesso para o doutor Luiz? é, olha, é entender e concretizar que a gente constrói todo dia, sabe? Esse é o sucesso. A construção da comunidade, a construção do coletivo. Eu acho esse o sucesso. E o Sistema Único de Saúde me ensinou muito isso, né? A gente teve momentos piores, momentos melhores. O momento da pandemia foi absolutamente terrível, mas por conta do ser humano, né? Eu acho que essa é a circunstância. Eu acho que a construção que eu tive a oportunidade de ter e que humildemente acolho como uma oportunidade dada pelos céus, isso tudo é a determinação de sucesso. Definitivamente não é grana, não é o material. É a gente ter o espírito em paz. Eu acho que isso realmente é o sucesso. Ah, o pessoal da equipe vai me matar se eu não te perguntar. Um livro que marcou tua trajetória? Tem algum livro impactante na tua vida, que é o que você pensa assim, indica para os outros? Olha, eu vou ter que falar do livro que eu estou lendo agora, que é parte da história do Milton Nascimento. E o Milton Nascimento é uma provocação na minha vida, porque é um cara que fez parte da minha vida toda, assim, emocionalmente, tudo, com as suas letras, com as suas músicas. E hoje ele está numa condição neurológica tão ruim, né? Então, o Milton Nascimento, esse livro do Milton Nascimento, eu acho que vale a pena, porque ele conta a trajetória de um menino negro que foi acolhido por uma família, caridosamente por uma família, e que daqui a pouco, com um violãozinho que ele roubou da mãe, e que ele aprendeu a tocar num primeiro mês e ele devolve o violão. Então, esse livro do Milton Nascimento eu sugiro, que é um livro que conta a história de como a gente deve ser, se entregar para aquilo que a gente acredita. Doutor Luiz, o senhor é uma inspiração, então queria agradecer aí imensamente.
seu tempo, sua generosidade, falar que eu tenho 5 anos que eu faço isso, são 261 episódios gravados com esse aqui, e tem alguns episódios que eu falo para vocês que vocês fizeram meu dia valer a pena. E hoje foi mais um desses. Queria te elogiar mais uma vez, que a jornada é uma jornada ímpar e que eu me sinto muito feliz de ter conseguido registrá-la aqui e dizer que, com certeza, vai contribuir muito para a história e para a jornada de muitos colegas. Onde é que o pessoal te acha e faz suas considerações finais? Obrigado, meu amigo. Pois então, eu estou no LinkedIn, Luiz Ribas, sou diretor médio da 2IM, luiz.ribas@2im.com.br. Vou deixar meu telefone também, o WhatsApp está sempre ligado, não gosto de comunicação, 41991656768. E eu quero te agradecer muito a oportunidade. Realmente, tuas palavras acolhem a gente, deixam a gente à vontade. E essa é a primeira vez que eu conto a minha história de verdade, assim, de começo, meio e fim, com coisas que me são muito caras mesmo. Acho que todas as coisas que eu contei aqui são realmente do coração. Eu te agradeço muito, Ricardo, pela oportunidade, tá? Foi muito importante para mim. Obrigado. Fica com Deus. Pessoal, terça-feira que vem a gente se encontra. Grande abraço. Grande abraço, muito obrigado, boa noite.